A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. O perdão é absolutamente injusto. Vamos aprender com o Padre Léo. Bondoso é colocar no lugar do outro. A verdadeira bondade exige compassividade. Da onde veio a palavra compassivo? De passo. Andar no mesmo passo. Ou o compasso do maestro. A música precisa que todos toquem no mesmo compasso. O ritmo, mais do que ritmo, compasso é mais do que ritmo. Dá de marcar o compasso. Tem até uma preinha que para você saber se está dentro do tempo. É ao metrônomo que mede o compasso. Não é que mede os metros, é metrônomo que mede o compasso. Tem por aí. Ou quando a gente aprende a desenhar, pega o compasso, enfia aqui em buraquinho, que ele era uma arma perigosa que a gente enfiava nos outros na escola. Depois apanhava. O aluno da frente e baixava a cabeça. Se eu for, professor, ele enfiou o compasso. Eu não, isso aí é um pernilongo, meu Deus, que é isso? Eu, não se viu. Aí você pegava e enfiava assim, e ia a criança prender, né? Mete a língua para fora. Ai, que beleza quando fica bonitinho. É mais difícil, a gente quando é criança, é difícil fazer um círculo daquele. Aí você sai fora do centro, não acha o buraquinho de novo, puxa mais para um lado, aí fica tortinho, porque para cá você apaga, e quanto mais apaga o caderno fica mais rasgado e feio, aí você fica desanimado, mas precisa do compasso. Ser compassivo. Então eu me coloco no lugar do outro, é o primeiro passo, bondoso. E agora eu caminho com o outro. O amor leva ao perdão. O perdão é absolutamente injusto. Quem pensar na ideia de justiça e querer associá-la a perdão, não vai perdoar nunca. Porque o justo é a vingança. Não é? Deus quer que a gente seja bom, mas não seja bobo. Então a pessoa vai lá, fala, critica, faz isso. E eu agora vou rezar por ela aqui, jacaré. Depender de mim, eu enfio a mão na cara dela. Olha, estou com a alma lavada. Falei, mas falei tudo que eu tinha para falar. Desentupiu. Não desentupiu. A única água que lava, terceira palavra, única água que lava a alma é a água do perdão. Não tem outra. A vingança pode ser aparentemente justa. Talvez até de fato a vingança seja um anestésico naquela hora. De fato você se sente melhor na hora, mas é aquela história do barato que sai caro.
Aliás, sai caríssimo, porque você vai ficar o resto da vida pagando. E pior, há casos em que você vai precisar de mais uma temporada no inferno, a eternidade toda para pagar. Sim, porque veja o que eu falei ontem e retomei rapidamente hoje de manhã. Se os traumas são 99% dos nossos pecados são causados pelos nossos traumas, depois que se estabeleceu o pecado, é pecado. E quem morre em pecado mortal, desce depois da morte. Está lá na palavra, está no catecismo. Eu não tenho dúvida que tem muita gente que está no inferno por causa de traumas. Mas nem Deus pode perdoar uma pessoa se ela não decidir se perdoar. Por isso que eu fiz a reflexão da aceitação na primeira parte da manhã. Perdoai-vos mutuamente. Como? Por isso eu estou citando e voltando na questão da cruz de Jesus. Pois está aí. Como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. O modelo de perdão está lá. E continuará lá para mim e para você por toda a eternidade. Perdão é injusto. Justiça nessa hora é você fazer a pessoa repor as coisas. Porque o senso de justiça diz isso. Se eu roubei o casaco desse menino, justo que eu devolva o casaco. Ótimo, se eu for adulto, não é? Se for realmente eu roubei, é dele. Ótimo, justiça. Mas o que adianta eu querer aplicar esse critério da justiça, por exemplo, ao meu pai? Papai já está no céu. Ou meu avô. Eu morei com meu avô e com a minha avó. Muitas vezes eles devem ter falado, eu não me lembro, graças a Deus, mas eles devem ter falado uma palavra que tem me machucado. E aí eu guardei essa porcaria lá dentro. Como é que eu vou agora dar o perdão para o meu avô? Você já está no céu. Como é que eu vou perdoar a minha avó? Já faleceu? Ou perdoar uma pessoa que nunca mais eu vi? 90% das pessoas com as quais você relaciona, você conhece pessoa que mesmo morando no apartamento do lado, a pessoa não tem a mesma fé que eu tenho, a pessoa não tem a mesma experiência que eu tenho, e a pessoa não me suporta e não quer ter relação nenhuma de amizade comigo. Aí o que eu vou fazer? Você vai perdoá-la. Mas ela não quer. Ótimo, aqui vem uma coisa espetacular. O segredo maravilhoso que Jesus revelou, que nos ensinou e que aí o imperativo manda a gente copiar. O perdão não depende do outro. Decido hoje retirar do meu coração lembranças que só atrapalham minha visão, histórias que o tempo não quer apagar. A ti vou entregar. Sabes muito bem o quanto imperfeita sou, mas caminho sempre em direção ao teu perfeito amor. Sabes as feridas deste meu viver, um vaso em tuas mãos, assim vou ser. Realiza em mim o teu querer. Perdão é graça, é decisão. Porém, quem foi que disse que seria fácil então? No mundo a vez de ter diversas aflições, coragem, seja firme em suas decisões. Sabes muito bem o quanto imperfeita sou, mas caminho sempre em direção ao teu perfeito amor. Sabes as feridas deste meu viver, um
vaso em tuas mãos, assim vou ser. Realiza em mim o teu querer. Sabes as feridas deste meu viver. Um vaso em tuas mãos, assim vou ser. Realiza em mim o teu querer. Eu decido liberar o perdão pra quem me fez chorar. Perdoarei. Eu decido conceder o perdão pra quem me fez sofrer. Perdoarei. Sabes muito bem o quanto imperfeita sou, mas caminho sempre em direção ao teu perfeito amor. Sabes as feridas deste meu viver. Um vaso em tuas mãos, assim vou ser. Realiza em mim o teu querer. Sabes muito bem o quanto imperfeita sou, mas caminho sempre em direção ao teu perfeito amor. Sabes as feridas deste meu viver. Um vaso em tuas mãos, assim vou ser. Realiza em mim o teu querer. Sabes as feridas deste meu viver. Um vaso em tuas mãos, assim vou ser. Realiza em mim o teu querer. Realiza em mim o teu querer. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória
agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus fala do primado de Pedro. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Isso nos dá a ocasião de refletirmos a respeito daquilo que é a função do Papa, ou seja, o ministério petrino dentro da igreja. O que é que fazem os papas? Veja, Jesus escolheu 12 apóstolos e mandou esses apóstolos pelo mundo inteiro. Agora, claro, como é que 12 apóstolos no mundo inteiro iam ser o farol da unidade da fé? Jesus decidiu uma outra coisa. Ele decidiu que haveria um dos apóstolos, São Pedro, que seria aquele que tem a função de confirmar a fé dos irmãos. Como está escrito lá no Evangelho de São Lucas. Simão, Satanás pediu para peneirar-vos como trigo, eu, porém, rezei por ti. Tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então a função de São Pedro, a função do Papa, é aquela função de esclarecer a fé da igreja. Esclarecer, vamos entender, não é mudar, não é inventar, não é fundar uma nova igreja. É o contrário. Vejam, nós cremos no Papa e cremos no poder papal. Isso quer dizer o seguinte, que durante 2000 anos, esses 266 sucessores de São Pedro, até chegar ao Papa Francisco, nenhum Papa com o poder papal pode contradizer o outro. Isso é evidente. Isso é evidente, porque a fé é única. Então, não existe nenhuma possibilidade, por exemplo, do Papa Pio IX dizer assim, a Virgem Maria é imaculada. E de repente, o Papa Pio XV, que não existe, né, dizer, não, pensando bem, Maria não é tão imaculada assim. Bom, se aparecesse lá no futuro um Papa que dissesse uma coisa dessas, é evidente que os fiéis não irão seguir esse Papa, porque não existe contradição no magistério pontifício. Esta é uma questão que já foi iluminada, já foi esclarecida, já está dito. Não é? É como se dissesse assim, eu estou num banquete, estou comendo, tem um prato na minha frente. E eu não sei dizer bem o sabor. Nossa, essa carne está tão gostosa, mas eu não sei se ela é carne bovina ou se é carne suína. Não está claro para mim, porque está tão escuro e o sabor está bom, mas eu não estou sabendo identificar o sabor. De repente, alguém acende a luz. E você enxerga claramente, pela textura e pela aparência da carne, que se trata de carne suína. Pronto. Você estava comendo carne de porco desde sempre. Quem acendeu a luz não mudou a carne de porco por carne de vaca e a carne de vaca por carne de porco. Ele só confirmou. Você tinha uma opinião. Eu acho que é carne de porco. Aí ele confirmou a sua fé. Confirmou aquilo que você não enxergava. A função do Papa é confirmar a fé da igreja. A fé de 2000 anos. Jesus deixou lá uma fé há 2000 anos atrás. Essa mesma fé, né? A igreja se alimenta dela. É deste prato saboroso da fé que a igreja se alimenta há 2000 anos. Mas como nós estamos no lusco-fusco, às vezes, né, a falta de luz pode criar em alguns dos fiéis uma perplexidade de dizer, mas esta é a fé da igreja ou é só minha opinião? E então, nesses momentos de dúvida, o magistério acende a luz. Quando ele acende a luz, todo mundo diz, é carne de porco, é ervilha, não é milho verde, é arroz integral, não é. Então, aquilo que já foi esclarecido, onde já se acendeu a luz, e eu já sei qual é a fé da igreja, não tem mais debate, gente. Acabou. Acabou. Por exemplo, recentemente, o Papa São João Paulo II
esclareceu a fé da igreja. A igreja não tem poder de ordenar mulheres. Acabou a conversa. Não tem mais que ficar levantando esse assunto outra vez. Isso já foi determinado. Já foi esclarecido. E esclarecido com o poder papal. Portanto, não haverá nenhum papa no futuro que diga o contrário. Porque isso já foi determinado. Então, hoje, rezamos então pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus dê a ele a graça de cumprir a sua missão, a missão verdadeira de um Papa. É bom nós sabermos qual é a missão verdadeira de um Papa, para sabermos pelo que é que nós estamos rezando. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou encher não vou te negar, vou cuidar dos teus e vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro deste mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou encher de almas pro reino de Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar.
Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O amor entre os esposos. A fidelidade conjugal. Números 2364 e 2365. O casal de cônjuges forma uma íntima comunhão de vida e de amor que o Criador fundou e dotou com suas leis. Ela é instaurada pelo pacto conjugal, ou seja, o consentimento pessoal irrevogável. Os dois se doam definitiva e totalmente um ao outro. Não são mais dois, mas formam doravante uma só carne. A aliança contraída livremente pelos esposos lhes impõe a obrigação de a manter una e indissolúvel. O que Deus uniu, o homem não separe. A fidelidade exprime a constância em manter a palavra dada. Deus é fiel. O sacramento do matrimônio faz o homem e a mulher entrarem na fidelidade de Cristo à sua Igreja. Pela castidade conjugal, eles testemunham este mistério perante o mundo. São João Crisóstomo sugere aos homens recém-casados que falem assim à sua esposa: tomei-te em meus braços, amo-te, prefiro-te à minha própria vida. Porque a vida presente não é nada, e o meu sonho mais ardente é passá-la contigo, de maneira que estejamos certos de não sermos separados na vida futura que nos está reservada. Põe o teu amor acima de tudo, e nada me seria mais penoso que não ter os mesmos pensamentos que tu tens. Essa aliança, sinal do amor de Deus em nós. Com essa aliança, sinal do nosso amor, escolho te amar e assim viver ao teu lado para sempre. Essa aliança, sinal do amor de Deus em nós. Com essa aliança, sinal do nosso amor, escolho te amar e assim viver ao teu lado para sempre. Hoje a minha vida já não é mais minha, pois em um só corpo Deus nos une aqui. Recebe essa aliança como prova do meu amor e da minha fidelidade, agora e para sempre. Hoje a minha vida já não é mais minha, pois em um só corpo Deus nos une aqui. Recebe essa aliança como prova do meu amor e da minha fidelidade. Hoje a minha vida já não é mais minha, pois em um só corpo Deus nos une aqui. Recebe essa aliança
prova do meu amor e da minha fidelidade, agora e para sempre. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 7 de agosto, recordamos São Caetano Tiene. São Caetano, ele nasceu no ano de 1480, na Itália. Desde pequeno, mostrava grande amor à oração e também às obras de caridade. Ele era exemplar em tudo, tanto que os seus amigos de infância o chamavam de O Santo. Mais tarde ele fez estudos e doutorou-se em Direito Civil e Eclesiástico. Ele se tornou o secretário particular do Papa Júlio II e, diante disso, teve contato com muitos ministros da Igreja, que tinham grandes virtudes, mas também viu muitos outros ministros da Igreja que não viviam com coerência o Evangelho de Jesus Cristo. São Caetano trazia no coração uma virtude muito bonita. Quando via o pecado de uma pessoa, o defeito daquela pessoa, ele não julgava interiormente de imediato. Primeiro, ele meditava e entendia que o juiz daquela pessoa não era ele, mas é Deus. Aquela pessoa, pelos erros que está fazendo, deve responder diante de Deus. Uma virtude muito bonita a nos ensinar hoje, que às vezes nós somos no ímpeto e logo ficamos julgando todas as pessoas que vemos. Às vezes nem falamos, mas interiormente nossos pensamentos ficam julgando as outras pessoas. E assim, São Caetano mais tarde se tornou sacerdote e trazia no coração um ímpeto muito grande de restaurar a Igreja, porque havia muitos ministros que não viviam de acordo com Deus e com o Evangelho. São Caetano fundou uma congregação, a Ordem dos Teatinos Regulares, com este objetivo de animar o clero, de fazer reformar a vida do povo de Deus e pregar o Evangelho. Começou com poucos seguidores, mas depois foram vindo mais e se tornou uma grande congregação religiosa. São Caetano passou por vários sofrimentos, por várias tribulações e até perseguições, porém permaneceu firme no Senhor, porque o seu projeto era de fato um projeto inspirado por Deus e pelo Espírito Santo, trazendo vida nova, sopro novo à Igreja de Jesus Cristo naquele tempo. Ele morreu em 1547. Peçamos hoje a intercessão de São Caetano. Rezemos com você e por você. Ó Deus, luz dos que creem e pastor de nossas almas, que colocaste São Caetano à frente de vossa Igreja para formar os fiéis pela palavra e pelo exemplo. Concedei-nos por sua intercessão guardar a fé que ensinou pela palavra e seguir o caminho que mostrou com sua vida, que por suas preces alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Caetano, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
cuidado e consolo das minhas feridas, Espírito Santo, dono do meu viver, intercessor do meu querer. Espírito Santo, Consolador, és o alívio da minha dor. Espírito Santo, mora em meu ser, transformador de todo o meu viver. És o amor com que o Pai me ama, és a promessa do Filho Jesus, revelador, ilumina meu coração, traz frutos de paz e amor pro meu irmão. Espírito Santo, Consolador, és o alívio da minha dor. Espírito Santo, mora em meu ser, transformador de todo o meu viver. Espírito Santo, Consolador, és o alívio da minha dor. Espírito Santo, mora em meu ser, transformador de todo o meu viver. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. Ao comentar o episódio da Anunciação, o Concílio Vaticano II ressalta de modo especial o valor do consentimento de Maria às palavras do mensageiro divino. Diversamente de quanto acontece em análogas narrações bíblicas, esse consentimento é expressamente esperado pelo anjo. O Pai das Misericórdias quis que a aceitação por parte daquela que ele predestinará para a mãe precedesse a encarnação, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, também outra mulher contribuísse para a vida. A Lumen Gentium recorda o contraste entre o comportamento de Eva e o de Maria, ilustrado assim por Santo Irineu. Como aquela, isto é, Eva, tinha sido seduzida pelas palavras de um anjo, de modo a subtrair-se a Deus transgredindo a sua palavra, assim esta, isto é, Maria, recebeu a boa nova mediante o anúncio de um anjo, de maneira a trazer Deus, obedecendo à sua palavra,
E como aquela tinha sido seduzida de modo a desobedecer a Deus, esta deixou-se persuadir a obedecer a Deus, e por isso a Virgem Maria se tornou a advogada da Virgem Eva. E como o gênero humano tinha sido subjugado à morte por uma virgem, dela foi libertado por uma virgem. Desse modo, a desobediência de uma virgem foi compensada pela obediência de uma virgem. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos, para que continuemos caminhando com Jesus. Ouvindo as tuas palavras, sentindo o envio de Deus em mim, meu coração se abre à tua presença. Eu quero ser dócil ao teu querer, quero viver pela minha fé, ser totalmente tomado por teu Santo Espírito. Como Maria obedecer e com ela poder cantar. Glorifica minha alma, o teu Salvador, exulta de alegria, porque creio nas tuas promessas, porque sinto o poder do Altíssimo sobre mim. Glorifica minha alma, o teu Salvador, exulta de alegria, porque creio nas tuas promessas, porque sinto o poder do Altíssimo sobre mim. As tuas palavras, sentindo o envio de Deus em mim, meu coração se abre à tua presença. Quero ser dócil ao teu querer, quero viver pela minha fé, ser totalmente tomado por teu Santo Espírito. Como Maria obedecer e com ela poder cantar. Glorifica minha alma, o teu Salvador, exulta de alegria, porque creio nas tuas promessas, porque sinto o poder do Altíssimo sobre mim. Glorifica minha alma, o teu Salvador, exulta de alegria, porque creio nas tuas promessas, porque sinto o poder do Altíssimo sobre mim.